Olá, muito boa tarde. Assinala-se esta terça-feira o Dia Mundial da Saúde Mental, uma jornada que convoca pessoas e instituições para a crescente qualidade dos cuidados prestados neste setor e desafia a opinião pública para a diminuição do preconceito ou marginalização do doente mental. Um compromisso de todos os dias de Vítor Cotovio, médico, psiquiatra e psicoterapeuta, com quem falaremos daqui a pouco, depois de lhe mostrarmos notícias que marcam a atualidade. Dom José Traquina é o novo bispo de Santarém, uma diocese onde, como em toda a Europa, é necessário criatividade na pastoral. O anúncio chegou quando a Diocese de Santarém estava reunida em Assembleia. O Papa Francisco apresentava um novo desafio a Dom José Traquina. O desafio é de ser bispo da Diocese de Santarém, que é um desafio que o Papa Francisco me lança na nomeação que me fez e que eu irei enfrentar com melhor animação, com melhor vontade, com fé e com muita confiança, uma fé confiança. Até agora, Bispo Auxiliar de Lisboa, Dom José Traquina encontra afinidades entre as duas dioceses. Daquilo que eu conheço de Lisboa e da zona oeste do Patriarcado de Lisboa, onde tenho funcionado, Ribatejo Oeste são duas zonas com grande proximidade em termos culturais, em termos de gostos, em termos de relacionamento humano. Para Santarém, o novo bispo pede criatividade. Bem, a criatividade é necessária pastoralmente neste momento, mas não é uma realidade de Santarém. Eu não estou a comentar a realidade de Santarém, é uma realidade de toda a Europa. No dia 26 de novembro, Dom José Traquina é apresentado à sua nova diocese em Santarém. Otimismo e esperança. Foi dessa forma que a Diocese de Santarém recebeu a notícia da nomeação de Dom José Traquina. O novo bispo é um homem que fez questão de referir a sua presença em Santarém no dia da sua ordenação episcopal. Portanto, estava longe de onde ia imaginar que viria para bispo de Santarém. E que foi uma etapa marcante. É um homem afável, que de facto gera comunhão, proximidade. Na mensagem de saudação faz questão de citar também a área social, os pobres, os mais frágeis, e penso que será, portanto, alguém com uma forma de estar bem diferente do Sr. Dom Manuel, mas que rica e complementar, como é necessário na Igreja, nesta nova etapa. Trará as suas novidades, trará as suas preocupações. Creio que ele fará um tempo também agora de descoberta e de conhecimento da Diocese, daquilo que são as suas virtudes e daquilo que são os seus pecados. E, portanto, creio que este bispo é aquele que Deus nos deu, que nós vamos aceitar, que nós vamos acolher e que nós vamos colaborar com ele. E eu acho que o futuro da Diocese passa por aí, por mais trabalho em equipa, mais trabalho em comunidade. Não basta irmos numa direção certa, é preciso irmos todos juntos na direção certa. E sinto que esse vai ser muito do trabalho que o Dom José Traquina terá aqui na Diocese. O Sr. Dom José, antes de mais, sentimos-lo sempre como um amigo da Diocese de Santarém. Todos, sobretudo a minha geração e a que se lhe seguiu, sobretudo os que passámos pelo Seminário de Almada, ficámos sempre com esta boa relação de simpatia e ao mesmo tempo de exigência. E de um amigo que permaneceu sempre. E, portanto, a sua nomeação para a Diocese neste dia enche-nos não só de alegria, mas também de esperança. No dia do seu aniversário, o até agora bispo de Santarém, Dom Manuel Polino, recebeu a notícia do seu sucessor. No dia em que celebrou 76 anos, para além do bolo de aniversário, Dom Manuel Polino recebeu também como prenda um novo sucessor para a Diocese de Santarém. Esteve cerca de 20 anos naquele território do Ribatejo. Antes de deixar o cargo, passou em revista alguns momentos importantes do seu episcopado naquelas terras. Eu procurei integrar-me neste movimento, partindo do concílio, que é a minha grande referência, e dos papas, e tendo em conta algumas concretizações que os papas do meu tempo, como escolheu, João Paulo II, o Bento XVI, que eu visitei algumas vezes na visita ad limine e que já conhecia de Roma,
quando era ainda professor, e agora do Francisco. Procurei integrar-me neste movimento. Ordenado em 1965, Dom Manuel Pelino é um filho do Segundo Concílio do Vaticano. A palavra evangelização esteve sempre presente no seu percurso. A proximidade com os cristãos de Santarém foi evidente. Recebeu esse legado e transmitiu-o aos outros. Eu penso que a Igreja continua sempre a abrir nova compreensão e profundidade do concílio. Mesmo estas linhas que eu hoje apresentei, elas estão já no concílio, mas não foram ainda suficientemente aplicadas. E a gente vai descobrindo novidade, a nível, por exemplo, desta dimensão espiritual. Eu penso que nos últimos anos há um relevo grande, uma necessidade de cultivar a verdadeira espiritualidade cristã, que é bíblica, é litúrgica e é encarnada na vida cotidiana. Dom Manuel Pelino considera que a Igreja ainda é muito piramidal, muito centrada na hierarquia. Sem nostalgia do passado, o pastor de Santarém está aberto ao futuro. A minha preocupação é sempre encontrar caminhos novos e, dentro das minhas forças, continuar a servir a Igreja numa condição diferente. Já não é a do governo de uma diocese, que absorve muito e às vezes cria um bocadinho de cansaço e talvez de nervosismo, mas de uma forma mais livre e desprendida. Continuo a ser bispo da Igreja e sempre aberto ao futuro. Depois de vários anos à frente da Diocese de Santarém, Dom Manuel Pelino continua a olhar para o futuro com otimismo. Notícias que pode acompanhar no portal agência.eclésia.pt. Falamos agora sobre o Dia Mundial da Saúde Mental, que hoje se assinala com o diretor clínico do Hospital Psiquiátrico Casa de Saúde do Telhal, Dr. Vítor Cotovico. Cumprimento, muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa e neste dia. E nós, antes de falarmos dos cuidados médicos, enfim, gostava que iniciássemos esta conversa neste Dia Mundial da Saúde Mental pela relevância que tem tratar este assunto na família, na sociedade. Começam aí os tratamentos, a atenção à doença mental? Começam, e repare que o tema é a dignidade na saúde mental. Não é? Primeiro escorres na saúde mental e psicológica para todos. É o tema deste dia. Sim. E faz sentido que seja, porque uma das questões é a questão do estigma ligado à doença mental. Que pode acontecer na família mesmo. Que pode acontecer na família mesmo. Muitas vezes até por responsabilidade de todos, não é? Porque as pessoas às vezes podem ter, ou sentirem-se culpadas por ter um doente mental na família, ou sentirem vergonha. Porquê? Porque muitas vezes o preconceito, a discriminação, o estereotipo, sempre esteve muito associado à doença mental. E é da nossa responsabilidade de todos, e da comunicação social também, que desmontemos progressivamente o estigma ligado à doença mental para que as famílias que têm um ónus muitas vezes complexo por terem uma pessoa com uma doença mental, nomeadamente se for uma doença mental mais grave, no seu seio, para que elas se sintam à vontade para procurarem os serviços, porque, inclusivamente, uma questão muito importante em Portugal é que a acessibilidade aos serviços continua a ser pobre. Ou seja, entre o primeiro surto de uma doença e a primeira vez que a pessoa recorre aos serviços de um serviço de saúde mental, vai uma distância muito grande. E isso, obviamente, pode empobrecer e encurtar o prognóstico, complicar o prognóstico da doença mental. Se as pessoas, e se todos nós contribuirmos para desmontar o estigma e facilitarmos a disponibilidade, aquilo que se chama em termos de chavão, a continuidade dos cuidados, a acessibilidade, o integrar os cuidados de saúde mental nos outros cuidados de saúde, que não são mais do que outro problema de saúde, nem mais nem menos. Se esse trabalho for sendo feito progressivamente, provavelmente conseguimos, por um lado, desmontar o estigma, por outro lado, proporcionar atempadamente cuidados de saúde mental, quer às pessoas que carecem deles, quer ou no apoio às famílias que muitas vezes têm um peso grande e muitas vezes entram em burnout ligado àquilo que é a resposta, nomeadamente à doença mental mais grave. Esse esconder a doença mental acontece porquê, na sua opinião? Porque muitas vezes, historicamente, o estigma, repare que a palavra estigma vem do grego staizen. Staizen era a marca que se punha nos escravos e nos criminosos. E esta palavra já vem com este vício. E a noção de que ou o doente mental é perigoso, ou o doente mental é preguiçoso, ou o doente mental pode, de facto, cometer algum tipo de ilícito. Há também aquela ideia de que estamos diante de uma fatalidade em que há nada a fazer?
Muitas vezes, ou algumas vezes sim, porquê? Porque ainda há pouca informação. É fundamental que haja literacia ligada à saúde mental. É fundamental que cada vez mais as pessoas tenham aquilo que nós chamamos de intervenções psicoeducativas, para que as pessoas percebam o que é a doença mental e como é que ela pode ser abordada. Porque se isto não acontecer, junto ao estigma, de facto, torna a coisa muito pesada e muito complexa, mas isto é uma coisa histórica que eu penso que se vai fazendo caminho, mas não é ainda o caminho suficiente, como eu digo, nomeadamente no que diz respeito à doença mental grave, porque todos nós conhecemos ou já tivemos pessoas com depressão e ansiedade, e a prevalência das doenças mentais em Portugal é das maiores da Europa. Preciso ter esta noção. E as doenças mentais graves, e muitas vezes eu digo graves e complexas, são doenças que os serviços locais de saúde mental ou têm respostas integradas ou então recorrem muito às nossas instituições, às instituições dos institutos hospitaleiros, Instituto de São João de Deus, Instituto das Irmãs do Sagrado Coração de Jesus, para dar resposta a estas situações de doença mental grave, complexa, mas para isso também é fundamental que nos deem condições para tal, para consigamos responder quer aos utentes, quer às famílias, em necessidades tão claramente identificadas e que é difícil que os serviços locais de saúde mental consigam atender a todas estas necessidades. E já vamos também a essa dimensão mais política. Antes pedia-lhe que, porque queremos também que este assinalar do Dia Mundial da Saúde Mental contribua para diminuir encurtar o início do tratamento, que sugere às famílias que se deparam com um caso de um filho, enfim, um conhecido, que seja um doente mental, o que interessa fazer imediatamente? Por um lado, as pessoas terem a noção de que, em vez de terem a inquietação, às vezes nós negamos as coisas, porque a doença mental representa para nós, muitas vezes, um peso de algo, é algo que nós não controlamos, é algo que tem aqui um caráter fantasmagórico que pode fazer com que nós e as próprias famílias não recorram logo aos serviços. Para além de poder haver uma dificuldade de acesso, por não haver um serviço perto, que é fundamental que haja, mas pode também existir da parte da família um adiar do recorrer ao apoio. Não se deve adiar, porque quanto mais se adia, mais está a contribuir para que as coisas possam correr menos bem. Quanto mais precocemente se atuar, melhor é naquilo que é as variáveis evolutivas positivas do processo de doença. E nesse sentido a família que não adie. Se identifica qualquer coisa que considera menos bem, mais estranha, repara, se partiu uma perna, a família leva o seu familiar ou vai o próprio ao respectivo serviço. Se a pessoa está persistentemente deprimida, não tem vontade de fazer as coisas, está triste, alterou o padrão de sono, ou tem níveis de ansiedade muito grandes, ou tem ideias mais estranhas acerca das coisas, não deixar perpetuar este conjunto de sintomas, esta disfuncionalidade e esta intensidade sintomática sem pedir ajuda. Porque não pedindo ajuda, não está, com certeza, a contribuir para que o processo corra da melhor forma possível e pode correr. E há a garantia de que, com a prestação dos cuidados certos, de saúde e psicossociais, todas as pessoas podem ter dignidade de vida? Todas devem ter mesmo, porque independentemente da gravidade das situações, isso que disse, a dignidade não é questionável, ou não deveria ser questionável. Não é? E nesse sentido, independentemente, como eu digo, da gravidade, porque há doenças mentais graves, mas isso não tem que ter lá articulado ou ligado a um rótulo de incapacidade para o resto da vida, ou muito menos de dignidade naquilo que é a assistência, porque as pessoas podem não conseguir fazer determinado tipo de coisas, mas podem conseguir fazer outras. E todas as pessoas têm recursos e potencialidades. E, portanto, muitas vezes nós todos, inclusive os técnicos de saúde mental, podemos correr o risco de desvalorizar aquilo que é as potencialidades, ou que são as potencialidades que as pessoas têm em função das incapacidades, ou seja, olhar para a incapacidade em vez de olhar para as potencialidades. Nós temos que tratar sintomas, mas temos que potenciar as potencialidades e as funcionalidades das pessoas. E isso é um olhar que se tem que ter sempre presente. Que ajudas podem chegar com o novo Plano Nacional de Saúde Mental até 2020, terminado este em 2016, e a avaliação que foi feita? O que se espera é, e como faço parte do Conselho Nacional de Saúde Mental, tenho esta percepção, não é? Como sabe, foi feita uma avaliação na sequência de um despacho de fevereiro deste ano, o despacho 4.490 do Secretário de Estado Adjunto, criou uma equipa para fazer a avaliação do plano, de 2007 a 2016, e depois para propor, em função dessa avaliação, aquilo que é a continuidade do plano até 2020, até para articular aos outros planos de saúde que existem, que também foram prorrogados, ou se quiser, foram prolongados até 2020. A grande questão que se põe,
Existem várias sugestões no plano que têm essencialmente a ver com aquilo que foi identificado como barreiras à implementação até aqui do plano e como é que, em função dessas barreiras, se fazem recomendações concretas em função de determinadas áreas, que vão desde os cuidados continuados de saúde mental, aos cuidados primários, à saúde mental nos ACES, nos centros de saúde, àquilo que é a psiquiatria da infância e da adolescência, que é muito carenciada e que é fundamental que existam serviços distribuídos geograficamente de uma forma o mais completa possível, àquilo que é os modelos de financiamento em saúde mental, que muitas vezes só contemplam as consultas ou os internamentos, e é importante para atuar em comunidade que se contemple também nos modelos de financiamento as outras intervenções, que exista, é proposto no plano que exista uma coordenação nacional para a implementação do plano, que não existia antes, porque mesmo politicamente a saúde mental é sempre tendencialmente o parente pobre. E muitas vezes as indicações da Organização Mundial de Saúde e da União Europeia estão sempre a dizer que atenção à saúde mental, porque aquilo que ela impacta não só no sofrimento das pessoas, mas naquilo que são as perdas em termos económicos e financeiros, é de tal maneira significativa que é fundamental que as estratégias dos países e dos Estados tenham em conta aquilo que é um plano nacional que veja, repare que o Dia Mundial da Saúde este ano foi ligado à depressão. Pela primeira vez foi uma área da saúde mental. E este plano agora propõe estas recomendações concretas para que estrategicamente ou politicamente o Governo as assuma, se quiser assumir, com uma coordenação nacional que faça a avaliação ou que acompanhe a implementação desse plano. Acreditem nessa implementação das propostas feitas? Quando elas Há condições? O problema é sempre o mesmo, não é? Que é a relação entre as necessidades e os recursos. Não é? Nós não estamos propriamente num tempo de vacas gordas, embora possamos estar melhor, não é? Segundo nos vão dizendo. Mas, mesmo nisso, se houver aquilo que é prioridades em saúde, muitas vezes elas não vão para a saúde mental. Ou seja, estrategicamente diz-se que sim, operacionalmente as coisas depois não acontecem como estrategicamente são propostas. E há aquela equação que acredito que se revê nela, por cada euro investido na saúde mental há um retorno de 4 euros. Sim, isso está estudado e está em cima da mesa, mas depois parece que as pessoas se esquecem quando têm que operacionalizar as coisas em concreto, não é? Inclusivamente quando têm que ver a saúde mental, nomeadamente em Portugal, de uma forma global, completa, que é, e quando eu digo global, completa, é perceber que haverá sempre doenças mentais graves complexas, haverá sempre a necessidade de dar resposta por causa precisamente do que dissemos há bocado, da dignidade que deve ser ligada àquilo que é o respeito pelo doente mental e suas famílias, e ao mesmo tempo a dignidade que deve ser também emprestada, não é emprestada porque é de direito também às instituições das ordens hospitaleiras, que têm um papel fundamental no terreno e que também aí, estrategicamente e politicamente, o seu acordo com a tutela, que é de 83, nós estamos em 2017, também tem que ser repensado. Acredito bem de ser de 83, sem dúvida que sim, não é? Ia falar precisamente no papel das instituições hospitaleiras, dos irmãos e as irmãs de São João de Deus. Permanece, ao olhar ao Estado, quando olha para essas instituições, olha de forma supletiva? Na prática não tem alternativa. A questão é que, na prática, como nos pedem respostas, até porque o circuito de referenciação atual de encaminhamento de utentes para nós é feito através daquilo que são os serviços locais de saúde mental. E, portanto, isso significa, se eles nos encaminham para pessoas com doença mental, é porque têm necessidade de as encaminhar. E muitas vezes nós temos a lista de espera para essas situações. Porquê? Porque muitas vezes o que nos é encaminhado são realmente situações de doença mental grave. Grave no sentido da doença que impacta no doente e nas repercussões da respectiva família, quando às vezes algumas famílias até já não existem com capacidade de resposta, ou porque os pais são mais velhos, ou porque um pai adoeceu, e que há sempre sistematicamente uma aflição nas famílias, que é o que é que vai acontecer ao meu filho quando eu morrer. E muitas vezes aqui há um recurso àquilo que são as nossas instituições, e para isso tem que haver, na minha opinião, um respeito maior naquilo que é o papel que estas instituições têm no terreno, mas quando eu digo respeito não é só sabermos que elas respondem, mas depois respondem. Os casos parece, como já houve resposta, parece que não existem, e quando se está a pensar a política de saúde mental, nós temos que saber que há casos complexos, graves e complexos, e que existem. E que quando se imaginam programas para atuar neste tipo de situações, eles também têm que ser protocolados, de maneira que esses programas respondam a essas necessidades e que o Estado verdadeiramente, naquilo que é o seu pensar estratégico, diga e assuma que temos necessidade. Eles sabem que têm a necessidade, mas depois é importante que isto se formalize
de uma forma em que verdadeiramente o Estado olha para estas instituições, que em Portugal presta um serviço que é nas conversas informais, toda a gente diz que é um serviço espantoso, naquilo que são os pedidos, às vezes, assim, entre aspas, por baixo da mesa, quando alguém da tutela tem alguma inquietação, é capaz de informalmente nos pedir ajuda, mas então nós queremos isto formalizado, porque é um direito natural. E rever esse acordo de 83. Com certeza. Uma última questão, para uma resposta breve, o que é que o carisma hospitaleiro acrescenta ao tratamento do doente mental? Olha, digo-lhe com a minha experiência, que é, eu trabalhei no Estado há muitos anos e gostei de trabalhar, e em determinada altura comecei a achar que o aspecto burocrático para implementar uma coisa nova era preciso um circuito de burocracia que às tantas, entre a necessidade da coisa nova e pôr a coisa nova do terreno, havia tempo a mais. E então, quando fui trabalhar para a Casa de Saúde do Telhal, percebi que o pensar em coisas novas para responder às pessoas com necessidade era uma coisa que podia ser mais rápida e mais agilizada. Essa era uma questão, não é? Porque as pessoas têm as necessidades hoje, não têm para amanhã. Essa era uma questão. Outra questão era o cuidado que se punha na assistência, que é o centro, esta coisa que se diz, a centralidade está no utente, este conceito de hospitalidade, que está ligado às nossas instituições, mas que também já foi resgatado por outras, este conceito de hospitalidade, que é acolher o outro em função do esquema de referência do outro, é uma coisa que quando eu cheguei à instituição senti, bom, realmente há uma centralidade no utente. E quando se dizia no utente, é desde o utente com uma debilidade e com grandes incapacidades e que tem que ser suportado em cuidados básicos de vida diária, até o utente com mais capacidades. Não havia essa diferenciação, havia um acolher integral e global, respeitando de facto as necessidades daquele utente e não desvalorizando por ter menos capacidade ou mais incapacidade. Esta hospitalidade global integral tem tradução na prática. E felizmente que eu tenho. Agradeço, Dr. Vítor Couto, ter estado aqui no programa Eclésia neste Dia Mundial da Saúde Mental. Muito obrigado. Mais logo, acompanhe o programa Eclésia também na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.